Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Sou o professor Gelvis Cabral. Esse é o terceiro encontro de uma série de 13 encontros que nós estamos realizando sobre o tema da pré-existência do espírito humano que se impõe pela palavra de Deus no entendimento extremamente profundo das Escrituras. 2 aulas já foram feitas e vamos iniciar agora a terceira aula de uma coleção de 13. E sem demora, para ganharmos tempo, eu passo a compartilhar a tela com vocês nesse momento. O tema, nossa pré-existência. Como disse, o tema número 3 de uma série de 13. E o tema de hoje, fomos salvos antes da fundação do mundo. Esta é uma série de lições doutrinárias, portanto, doutrina, ensinamento das Sagradas Escrituras. Mas me permitam me apresentar, sobretudo para aqueles que não me conhecem e vierem assistir esta apresentação pela primeira vez. Eu sou o professor Gelvis Cabral, eu atuo na área de naturologia clínica, que é conhecida popularmente como medicina natural, na área de educação, de estudos bíblicos, de empreendedorismo. Eu sou brasileiro, natural do Rio de Janeiro, e sou casado com a professora Keila Juliane Leão. Você poderá encontrá-la no Instagram ou no YouTube, Keila Leão, onde ela tem um canal com mais de 180 mil seguidores que ouvem suas mensagens sobre saúde emocional, qualidade de vida espiritual. Eu sou membro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, sou membro da Academia Brasileira de Ciências, sou membro da Associação Geral da Ordem dos Naturologistas do Brasil e membro do Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Eu ganho minha vida trabalhando como naturologista no meu consultório e liderando um projeto educativo de formação de terapeutas naturistas no Brasil desde 1998. Minha formação é teologia, medicina tradicional. Eu sou licenciado em pedagogia, gestão em terapias naturais, especialista em iridossomatologia, possuo 2 doutorados, um em naturopatia científica e outro em educação, e atualmente, agora dia 16 de maio de 2025, eu sou acadêmico, estudante de Relações Internacionais no EAD, na Universidade Cruzeiro do Sul. Isso dito, preciso afirmar a todos inicialmente que a minha igreja é essa que está enunciada aí no texto de Hebreus capítulo 12, do verso 22 ao 25. Eu não faço parte de uma denominação sob o ponto de vista terreno, humano, corriqueiramente identificada como uma empresa religiosa registrada num cartório, como uma associação, por exemplo. Eu sou membro da Igreja dos Primogênitos inscritos nos céus e faço parte do grupo dos Espíritos dos Justos aperfeiçoados, que é este que está aí no texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 22 ao 25. E, curiosamente, na aula de hoje, falarei um pouco sobre esta igreja ao tratar do assunto principal de hoje, que está aqui na lista dos 13 temas. Nós já vimos o tema número 1, somos um espírito que habita o corpo, no nosso canal no YouTube, onde essa aula está colocada, essas 2 aulas anteriores estão fácil de achar. Nós caímos antes da era de Adão, foi o tema que vimos na última sexta-feira, e hoje veremos o tema fomos salvos antes da fundação do mundo. Em todos esses assuntos, embora o título de nossas 13 lições esteja sobre o guarda-chuva da questão da pré-existência do espírito que habita o corpo, o nosso tema, na verdade, antes disto, acima disto, por dentro disto, é este que está à nossa esquerda na tela, no alto, em amarelinho. Porque nada me propus saber entre vós,
senão a Jesus Cristo e este crucificado. Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Muitas vezes, quando falamos sobre a pré-existência do Espírito, as pessoas que não têm entendimento dos assuntos imaginam que se trata de uma exposição espírita. Alguns acham que o que vamos discorrer é reencarnação, e não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Jesus Cristo crucificado. E este é o tema fundamental, principal, central, absoluto das Escrituras e da realidade do mundo espiritual. Portanto, sem mais delongas, adentremos ao tema de hoje, utilizando o expediente que sempre usamos, que é aqui a nossa exposição na tela. Fomos salvos antes da fundação do mundo. É a aula 3 de 13. Há um mistério que foi revelado para o apóstolo Paulo. Uma das grandes questões referentes a quem é Paulo de Tarso se revela no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, que não foi apóstolo, e sim médico. A obra de Paulo é questão fundamental para a estrutura do cristianismo verdadeiro. E a nossa salvação depende de entendermos bem o Evangelho de Paulo. Quem é este apóstolo Paulo? Afirmei que a obra de Paulo é questão fundamental para a estrutura do cristianismo verdadeiro e a nossa salvação depende de entendermos bem o Evangelho do Paulo. Muitas pessoas têm uma enorme dificuldade em entender que ao seguirmos o Evangelho de Paulo, temos uma segurança espiritual total e Evangelho significa boas novas. Portanto, Evangelho de Paulo significa boas novas que Deus deu a Paulo. E iniciamos com Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13 ao 18. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Paulo era assassino de cristãos. Nós conhecemos a sua história. Jesus o encontrou num caminho, quando ia para Damasco, caiu do cavalo e, vendo o Senhor, Paulo foi confrontado objetivamente com a palavra de Cristo, que disse que ele deveria ir para um determinado local e aguardar que o Senhor Jesus iria fazer algo. E aqui está o texto em que Cristo fez o que disse a Paulo que faria. Encaminhou Ananias, homem piedoso, temente ao Senhor, e Paulo foi batizado, como nós estamos vendo aqui. Mas o ponto central nesta passagem é que Ananias declara ao Senhor Jesus que Paulo era um homem perigosíssimo, conhecido, matador de cristãos. E note que está destacado nesse texto em negrito. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Em Atos, no capítulo 13, no versículo 1 a 3,
depois de Paulo ter passado alguns anos na igreja de Antioquia, submisso à instrução da igreja, à pregação da palavra e estudando as Escrituras, é dito, está aí no texto. Ora, na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui está ele. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram, eles impuseram as mãos e os despediram. Notamos pela segunda vez, pela terceira vez, Jesus Cristo aparece determinando algo sobre Paulo. A primeira vez foi quando derrubou de um cavalo. A segunda foi quando mandou Ananias. E agora, diante da autoridade da igreja de Cristo em Antioquia, os líderes colocaram as mãos, os profetas e mestres que ali estavam, colocaram as mãos sobre a cabeça de Paulo e de outros, mas especialmente de Barnabé e Saulo, que sabemos que Saulo é Paulo, e ele foi ungido para uma obra que o Senhor o separou. Este ponto é fundamental entender. E a narrativa de Atos dos Apóstolos foi escrita por Lucas, que era um médico muito conhecido entre todos os fiéis daquela geração. Quando chegamos um pouco mais adiante, no próprio capítulo 13 de Atos, entre os versículos 44 e 52, lemos: no sábado seguinte reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, prestem muita atenção no que está sublinhado, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Notai cuidadosamente esta frase. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade. Suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Mas estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Pela quarta vez, o apóstolo Paulo, então, cita algo especial que o próprio Deus, o próprio Jesus, falou com ele. A primeira foi quando Cristo derrubou Paulo do cavalo, já vimos. A segunda foi quando Ananias foi enviado pelo próprio Senhor para batizar Paulo. E o Senhor disse, como nós já vimos aqui: este vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Está aqui, ó, claramente anotado na passagem. Está aqui em vermelho.
No terceiro momento, na igreja de Antioquia, disse o Espírito Santo: separai Barnabé e a Saulo para a obra, há uma obra, uma missão específica que eu tenho chamado. E agora, pela quarta vez, o próprio Paulo declara diante de todos, na representação do rabinato israelense e do povo de uma cidade inteira, que o Senhor ordenou a ele: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Por isto é que eu disse no início desta aula, que fora do evangelho do apóstolo São Paulo não há salvação. Não é porque Paulo é o salvador, não. Paulo é o anunciador, é aquele que prega, é o escolhido para ensiná-lo. E aí está a questão fundamental. Não entender isso pelo que estamos lendo da própria Bíblia é uma ignorância absurda. O sujeito ou não entende nada de Bíblia, portanto tem que ficar quieto e aprender, ou então leu e não leu com atenção, ficar quieto para agora aprender a ler com atenção. O que não pode é discutir um fato que está claríssimo. Todos estamos lendo e todos estamos vendo. O próprio Jesus é que está dizendo, não é a teoria minha de que Paulo é um príncipe entre os pregadores. Não, não, não. Ele é matador de cristãos, um assassino, um desgraçado, um maldito. E o próprio Jesus pega esse desgraçado, esse infeliz, este pestilento, desgraçado, maldito, matador, assassino, e diz, eu escolhi esse aí. Sempre que eu leio a história de Paulo, eu penso assim, eu não sou matador de cristãos. Eu acho que estou um pouco melhor do que Paulo. Eu não estou tão mal quanto Paulo de Tarso. Se o Senhor teve uma misericórdia enorme destas para com o matador de cristãos, com certeza para conosco que estamos aqui assistindo esta aula, tem misericórdia. Ok? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho e vamos agora refletir sobre esta última passagem que eu dei destaque. Observem, eu recortei um pedacinho do texto que já lemos. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, estou repetindo o que já acabei de ler numa lâmina anterior. Era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Vós quem? Os israelitas que estavam perseguindo ele. Acabamos de ler isso. Estavam com raiva dele. E ele diz, vocês não querem. Está aí, ó. Mas visto que a rejeitais, rejeitais o quê? A palavra de Deus. E não vos julgais dignos da vida eterna, porque vocês é que sabem, não sou eu, Paulo, que fui escolhido que sei, quem sabe são vocês, da igreja A, da igreja B, igreja C, igreja D, tem mais de 4.000 igrejas por aí, elas é que sabem. Paulo é um imbecil, não sabe nada. Então, já que vocês decidiram que quem sabe são vocês, e não eu, Paulo, que fui escolhido, e confirmado por Ananias, confirmado pela igreja de Antioquia com imposição de mãos, confirmado pelo texto de Lucas em Atos, pelo testemunho de Barnabé, já que vocês não confiam, então eu estou largando de mão de vocês e eu vou para os gentios, adoradores de demônios, os desgraçados do resto das nações, os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor. Eu te pus, Deus disse isso a Paulo, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Curiosamente, a profecia de Isaías 49, verso 6, fica revelado aqui agora para quem não sabia, é uma profecia que se referia a Paulo. É só ler Isaías 49, verso 6,
e comparar com Atos, capítulo 13, do verso 46 a 47. Leiamos. Está escrito em Isaías. Sim, ele declarou, ele é Deus. De fato, pouco é para ti ser meu servo, a fim de restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os filhos de Israel que eu guardei. Também farei de ti uma luz para os gentios, de modo que leves a minha salvação para todas as nações, até os confins da terra. Poucas pessoas entendem isso que acabou de ser colocado aqui na tela. Paulo de Tarso não é um moleque inventando uma religião. Paulo de Tarso é o escolhido do Senhor Jesus. A prova está aqui. Atos, capítulo 13, do verso 1 ao 3. Ora, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que o tenho chamado. Quem for contra isto aqui não é cristão, não está sujeito à igreja e está naturalmente perdido. Por quê? Porque está rejeitando a ordem do próprio Deus, profetizada em Isaías 49:6, com cumprimento em Atos 13, 46 a 47, de que Paulo foi o escolhido para ser luz dos gentios. E aqui eu, professor Jean, gentil e pagão, nascido numa casa de macumbeiros, idólatras, adoradores de demônios, estou testificando, testemunhando que fui salvo pelo Evangelho de Deus, dado ao apóstolo São Paulo, pelas Escrituras. Se você é gentio, se você é um pagão, vem de uma família de desgraçados pecadores, como é o meu caso, seja bem-vindo ao clube dos miseráveis resgatados pelo sangue de Cristo. Sigamos adiante com a nossa exposição bíblica. Em Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, então o apóstolo São Paulo vai explicar que história é essa de ter sido escolhido, e escolhido para quê? Por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ele recebeu a mensagem dos gentios, como pela revelação me foi manifesto o mistério. Pelo amor de Deus, irmãos e amigos, isto que eu estou sublinhando aqui na tela é a chave da diferença entre Paulo e qualquer outro. Paulo recebeu a revelação de um mistério que só foi dado a ele. Separai a Paulo para a obra que o tenho chamado. E ele diz: conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que quando ledes as cartas de Paulo, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Preste atenção, por favor. Todos vocês que são apegados às denominações e igrejas de nossa época, preste atenção agora, no verso 5. O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O que Paulo revela, ninguém conhecia, ninguém sabia. Isso está aí no texto da Sagrada Escritura. Não foi compreendido nem por Moisés, não foi compreendido por Isaías, por Jeremias,
não foi compreendido por nenhum dos que vieram antes de Paulo. Percebam que aqui a coisa é séria, é um mistério que foi revelado. E se era conhecido, então não era mistério. Continua ele no verso 6, está aí na tela. A saber, qual é esse mistério? Que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro. Veja aí o versículo 7. Ele é o escolhido. Segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. Isto é poder de Deus, isso não é obra humana. A mim, o mínimo de todos os santos, porque ele se declarava assim, porque ele era assassino de cristãos. Me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Portanto, profundezas sobre Jesus só foram dadas a Paulo. Nenhum outro apóstolo consegue explicar o que Paulo explica. Nenhum. Pode ler a Bíblia à vontade. Ninguém consegue explicar o que Paulo explica. Inclusive isso que tu está lendo aqui. O mistério de Cristo. E que mistério é esse, Paulo? Que agora você deixou todo mundo aqui agoniado para querer saber quais são esses detalhes. Abre esse jogo aí para todos nós. Verso 8, verso 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação desse mistério. Opa, ele está dizendo que vai explicar. Que desde os séculos esteve oculto em Deus. Olha aqui, meus amigos. Esse trecho marca a posição sobre o tal mistério. Que tudo criou, Deus que tudo criou. Para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela fé que temos nele. Esta passagem daria um seminário de uma semana, só para dissecar e discorrer sobre cada trechinho que aqui está escrito. Mas faremos uma introdução, obviamente, nesta aula, e vamos ver que mistério é este, que já foi explicado aqui, mas precisamos clarear um pouco mais, e Paulo nos faz isso. Ele diz aí, como vocês estão vendo na tela, no versículo 9, demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que esteve oculto desde os séculos do passado, no coração de Deus, só com Deus. Ninguém soube desse mistério antes de Paulo. Ponto final. Qualquer um que vier depois de Paulo e pregar contra o mistério que ele está revelando é de Satanás. Simples de entender isso. Muito bem. E aí ele já está dizendo que esse mistério está em Jesus. Paulo é apenas o mensageiro. Paulo é apenas o carteiro. Não é quem cria a mensagem. A mensagem é de Deus, Pai Todo-Poderoso. É do Senhor Jesus. Paulo é apenas o emissário que foi escolhido. E ele disse aí no texto, eu fui escolhido. Eu fui feito ministro. Ministro é aquele que ministra, aquele que entrega, aquele que orienta. Mas não é o dono, não é o inventor daquilo que está ensinando. Da mesma maneira que eu, professor Jean, sou o professor. Eu poderia dizer ao lado de Paulo, Paulo, você foi feito ministro e eu fui feito professor. E cada um na sua faz o seu pedaço. O meu pedaço é ser professor. O Paulo foi esse trabalho maravilhoso que hoje fundamenta as minhas aulas. Muito bem. Avancemos para esse mistério. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 20, ele diz que por intermédio de Jesus, Deus Pai, reconciliasse consigo todas as coisas,
tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Paulo está dizendo que a morte de Cristo não é apenas para salvar os homens de seus pecados, mas a morte de Cristo, o sangue de Cristo, reconciliou a terra e os céus. E ele diz as coisas que estão nos céus, no plural, e não no céu, no singular. A tradição judaica diz que existem 10 céus, e na guerra que houve antes de Adão e Eva, 3 desses céus foram destruídos pela grande guerra, e só sobreexistiram até hoje 7. Cristo harmonizou tudo, acabou com toda a inimizade, reconciliou os céus. Em Efésios, capítulo 1, verso 10, que está na tela, Paulo continua dizendo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Tudo quanto existe é tudo. Tudo, todos os espíritos, todos os demônios, todas as bactérias, todos os seres, todas as luzes, estrelas, o que for, tudo. E ainda diz, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, tudo vem para o comando de Jesus Cristo. Então veja que nosso Salvador não é um salvadorzinho meia boca aí não. E não é reencarnação que lhe dera a minha vida eterna. Não é espiritismo. Não é mediunidade, falando com espíritos em mesas. É Jesus. Veja o tamanho do poder desse tal de Jesus Cristo que está sendo revelado por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso aprofunda e diz, pelo que? Peraí, deixa eu ver se estou no lugar certo. Já aqui, passei essa passagem. Sim, aqui. Pelo que se alguém está em Cristo, quem é Cristo? É esse. E que tem todo o poder centralizado nele, de todos os elementos, todas as bactérias, a química, o universo, galáxias, forças energéticas, tudo. Porque a Escritura disse, todos os elementos que estão no céu quanto na terra, tudo está nas mãos, no poder de Jesus. E aí se declara, então, pelo que se alguém está em Cristo, se cada um de nós aqui entrega a vida a Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação. Paulo está dizendo que o mistério que foi dado a ele é chamado de ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Meus irmãos, alegrem-se porque vocês estão vendo o evangelho de Paulo. Essa é a mensagem que o Pai mandou Paulo entregar aos gentios. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. Paulo não é o Salvador, é aquele que tem a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo. É um diplomata, enviado pelo rei. Como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é que alguém pode fundamentar sua fé em espiritismo e reencarnação, se aqui acabamos de ser informados que a única maneira de Deus limpar os pecados é através de Cristo, que foi punido no lugar dos pecadores. A reencarnação diz que eu vou ter que reencarnar numa próxima, morro nessa, aí vou nascer de novo, vou reencarnando e pagando meus pecados. Mas a palavra de Deus na Escritura bíblica
do apóstolo está dizendo, não tem nada disso, não estou sabendo disso aí não. O mistério que me foi revelado é outra coisa. Primeiro que nenhum espírito e nenhum ser tem a capacidade de se reconciliar com Deus Pai. É Deus Pai quem se reconcilia. E ele faz isso como? Matando Jesus no nosso lugar. É isso que está escrito aí. Então eu não tenho pregação de espiritismo nenhuma. É sangue de Jesus para livrar o nosso lombo sujo e podre da perdição eterna. É isso aí, escritura. E isso se aprofunda em Colossenses, no capítulo 4, no verso 3. Paulo, tudo aqui é Paulo. Rogai ao mesmo tempo, de igual maneira, por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. De novo a palavra mistério de Cristo. Que mistério é esse? É que Cristo é o Salvador dos céus, é o Salvador da terra. Jesus Cristo é tudo em todos. 1 Timóteo 3, verso 16. Olha só o mistério. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Jesus não é um avatar, Jesus não é um mestre qualquer da filosofia, Jesus é o Rei da salvação. Jesus é o escolhido do Eterno, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Pai dos Espíritos. Como diz Hebreus 12, verso 9. Deus é Pai dos Espíritos. Este Pai dos Espíritos escolheu Cristo como grande mistério da fé. Se eu tenho fé e sou cristão, é nisso aqui que eu acredito. Efésios 3, verso 4, está na tela. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Quando vocês leem, Paulo está dizendo, quando você lê o que eu escrevi, você pode entender o que eu estou querendo dizer. Percebe? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Pois ele nos salvou. Não é a reencarnação que vai me salvar. Não é espíritos e demônios que falam, e chilreiam e murmuram nos corpos de quem invoca essas coisas. É Ele, Jesus Cristo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude de nossas obras, não sou salvo nem pelas minhas obras, eu não sou salvo fazendo penitência, eu não sou salvo acendendo vela, eu não sou salvo clamando para os santos, eu vou rezar para São não sei o quê, santa não sei o quê, eu não sou salvo com nada disso, eu sou salvo em Jesus. E diz aqui a escritura de Paulo, não em virtude de nossas obras, mas em função de sua própria determinação e graça. Quem resolveu me salvar foi ele, não sou eu que me salvo. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus, vamos agora à pré-existência, desde os tempos eternos. Aqui, olha o que está escrito aqui. Esta salvação nos foi outorgada. Outorgada significa entregue, garantida. Como que eu posso ter recebido essa garantia se eu não existia? Como é que eu posso ter recebido uma outorga de uma coisa que eu nem lá estava? Como é que eu vou receber um documento se eu nem existo? Opa! Isso faz parte do mistério revelado a Deus para o apóstolo São Paulo e que, segundo acabamos de ver aqui, ele diz, podeis entender, perceber, compreender o meu entendimento do mistério de Cristo se vocês lerem. O grande problema é esse aqui, a preguiça da desgraça,
que ninguém quer estudar nada. Um monte de pastores meia boca que não estuda e aí não sabe nada. Fica falando bobagem ou repetindo, que nem uma matraca, coisas que recebe sem exame profundo e pessoal. Recebe lá umas instruções numa faculdade, então tem que cumprir aquilo ali para receber o salário no final do mês. Vive disso, numa bolha. E aí não consegue sobreviver se não tiver um auditório lotado. Precisa ter uma igreja grande, dízimo, batendo na conta. Eu não tenho nada com isso. Meu negócio é aqui, o texto. Está dizendo que se eu ler, eu vou saber. E aí está dizendo que foi outorgada desde os tempos eternos. E eu não vejo isso pregado em lugar nenhum em 45 anos de igreja. Ninguém fala nada sobre isso aí. É só lorota e conversa fiada. E o povo mantido na ignorância o tempo todo. Pois bem, aí eu avanço, e aí Paulo vem em Efésios 3, no versículo 3 e 9, e diz: por revelação me foi manifestado o mistério. No verso 9 ele vai dizer: e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério, que desde os séculos passados foi mantido oculto. Tá aqui, ó, oculto. Tá aqui, ó. Ó, peraí, que aqui eu quero botar em vermelho aqui. Pronto. Oculto. Era segredo. Ninguém sabia. Abraão não sabia. Moisés não soube nada disso. Davi. Salomão não sabia nada disso. Daniel não sabia nada disso. Nada, nada. Só quem sabe é Paulo. É a ele que foi dado. Romanos 16, verso 25. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho. Ó, meu evangelho, meu. Não é o evangelho nosso, é meu, diz ele. Dado a mim, Paulo. Segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. De novo, ele afirma que é um mistério que foi dado a ele, ninguém sabia. Efésios 6, verso 19. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que seja destemidamente, peraí, deixa eu ajustar isso aqui, que tem um corte aqui que houve na tela, mas eu corrijo agora aqui. Puxa aqui só uma coisinha de nada. Pronto, tá aqui. A fim de que destemidamente possa revelar o mistério do evangelho. O mistério que ele está revelando é do evangelho que foi dado a ele, chamado meu evangelho. E é uma revelação do mistério oculto nos tempos passados, que foi mantido oculto pelo próprio Deus Pai Todo-Poderoso. Não é teologia, não é rabino, não é judeu, não é pastor, não é padre, não é igreja católica. Isso aqui é diretamente do Espírito Santo, do próprio Deus Pai. Não é o Jean. Eu só sou um professor expondo o que está escrito, que eu não inventei nada disso aqui. Agora diz em Colossenses, aqui embaixo, Colossenses 1, verso 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, através de quem? Paulo. Mais uma passagem aprofunda o entendimento. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou. Aqui está, ó, olha aqui, ó. Antes da origem das eras. Olha aqui, ó. Antes da origem das eras. Portanto, nós estamos envolvidos num negócio que é antes da fundação do mundo, antes de Adão e Eva, porque nós éramos espíritos que existiram lá. Nós vimos isso na aula 1, na aula 2, estamos vendo mais um pedaço hoje na aula 3, e vamos ver em mais 10 aulas que vem pela frente aí. Vai juntando num painel inteiro todas as 13 aulas,
você não terá dúvida de nada. Você terá absoluta clareza mental de que nós somos um espírito habitando um corpo, nós existíamos antes, e diz lá em Romanos 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que eu posso ser destituído de uma coisa se eu não estava lá? Destituído só pode ser alguém que foi instituído antes. Para ter sido instituído antes, eu tinha que existir. Continuemos, veja o que diz Tito. Paulo, obviamente, escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Esse é outro assunto que veremos ainda hoje. Quem são esses eleitos? E o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam, veja, não é solto, tem fundamento, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, portanto não tem mentira, mentira é do diabo, prometeu. Antes de quando? Antes de quando? Antes da criação do mundo. Como é que pode ter prometido isso se eu não estava nem lá? Como é que ele pode ter me eleito se eu nem existia? Tem aí umas teorias que vão dizer, não, é porque Deus sabe o futuro. Isso é conversa de gente que tem ou um surto de idiotismo ou é desonesto intelectual. Porque o texto é muito claro. Ele está dizendo que Deus prometeu antes da criação do mundo. Ele não está dizendo que Deus, que sabe o futuro, já sabia quem ia nascer. Então ele disse para ele mesmo, eu prometo que aquele que ainda vai nascer, ainda vai receber. Ele disse a alguém que estava lá. Ele prometeu, olhando na cara do eleito. Quando você entende o que foi apresentado na aula 1 e 2 dessa série de lições, você não tem dúvida de absolutamente nada. Você já compreendeu como isso tudo que eu estou explicando se fundamenta. Você não tem confusão mental. Mas não acabou, não. Era aí. O cristianismo inteiro segue há quase 2 milênios um caminho imensamente errado que nos legou uma verdadeira Babilônia. A palavra Babilônia significa bagunça, confusão. Bagunça religiosa, fruto de guerras, intrigas, esquemas políticos e, sob nenhuma hipótese, baseado no que acabamos de verificar que foi legado pelo apóstolo Paulo. Se vocês olharem com seriedade, com análise e meditação, o que é o cristianismo que está ao nosso redor em todo canto, ele é fruto de politicalha, assassinatos, guerras entre reis vagabundos e safados. É só ler a história. Você, inclusive, tiver preguiça de ler, que muitos não gostam de ler, sei lá o que é isso, assistam os seriados que tem aí no Netflix, nos documentários do YouTube. Assiste, por exemplo, Vikings. Tem uns 3 ou 4 seriados enormes sobre os vikings. Eu assisti pelo menos 3 grandes seriados desses nos últimos 4 anos. Lá você vê, os vikings chegam para matar, pilhar, e os reis se envolvem com os vikings, os reis têm diversos filhos, casam com um monte de mulher, anda com prostituta, mas fica falando de Deus, e a Santa Igreja, e não sei o que, um balaio de gato, uma esculhambação generalizada aquilo. É só você ler, assistir, você vai ver como foi no passado. Nada, em nenhum lugar, fala sobre esse tal mistério que esteve oculto. Aqui, nada disso aqui é ensinado. Nada disso. São textos de Paulo. Não é a doutrina do Jean que teve um sonho aí à noite. Não, irmãos, eu tive um sonho, Deus me revelou. Não teve nada de sonho, de nada de visão, de nada dessa coisa. Não sou profeta, vidente, nada disso. Sou um estudioso sério. E o texto está muito claro. Há um mistério que estava oculto em Deus Pai antes da origem das eras. E ele prometeu, antes da origem das eras, aos eleitos dele, que ele salvaria eles. É isso que está escrito aí. Pois bem, entre em obras tais como História da Civilização, de Will Durant, H.G. Wells, Edward Burns, César e Cantu, estou citando algumas como exemplo,
São obras enormes. Leia a história da humanidade e você vai ver que a história do cristianismo é a história da mistura do paganismo com judaísmo e pedaços do Novo Testamento, adaptado em misticismo e idolatria, reis e reinos perversos e ocultismo de diversos tipos. Tudo longe do que acabamos de entender até aqui das revelações de Paulo, que diz que o mistério que estava oculto em Deus é o evangelho que foi dado a ele, Paulo. E nós vimos desde o início desta aula até aqui que Paulo não é um Zé Ninguém. Paulo é o escolhido do próprio Cristo para cumprimento da profecia de Isaías 49, como o homem que seria luz para os gentios. Ou seja, aquele que vai proclamar o evangelho no momento certo em que tal mistério deveria ser revelado. Isso explicado, avançamos e agora chegamos em 1 Pedro, que aprendeu com Paulo, e eu vou mostrar daqui a pouco que ele confessa que aprendeu com Paulo. Mas agora eu não vou entrar nesse detalhe. Está aqui no roteiro, daqui a pouco nós vamos ver. Diz Pedro, que é considerado o primeiro Papa: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então não é reencarnação, não é espiritismo, é o sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato, conhecido o quê? Conhecido o quê? Aqui, de fato. Aqui, de fato, é um fato, não é uma hipótese, não é uma interpretação. Conhecido de fato antes da fundação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas nisso que acabou de ser dito. A nossa esperança de fé não está em minha capacidade de me salvar ou numa reencarnação. Está no sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Conhecido de fato antes da fundação do mundo. Todos os que são contra isso que está escrito aqui não são cristãos, são servos de Satanás e conspiram contra o verdadeiro evangelho de Deus Pai Todo-Poderoso, o evangelho da reconciliação, como já foi dito por Paulo. Vamos dar uma pausa para tomar uma aguinha, ir no banheiro, e já estamos voltando para o pessoal do Telegram. 3 minutinhos para a gente voltar aqui no tema. Muito bem. Portanto, estamos vendo que, de fato, o sangue de Cristo, derramado por nós, vejam, meus amigos, resgatados, a palavra utilizada aqui é resgatados. Eu pergunto a vocês, como é que você entende a palavra resgate? Para que alguém seja resgatado, ele tem que se tornar refém. Não é possível que eu tenha nascido nesse mundo, eu nasci aqui, nessa terra, só aqui, eu não existi antes, e agora eu tenho que ser resgatado. Não, não tem que ser resgatado de nada, eu estou no meu lugar normal. Resgatar é o ato, é só abrir o dicionário, pelo amor de Deus. As palavras têm seus significados. Eu não posso inventar significado com uma palavra. Eu não posso pegar uma palavra e inventar uma coisa que eu imagino na minha cabeça. Eu tenho que pegar o dicionário, também chamado de pai dos burros, que
torna um cara inteligente, você se torna um erudito, estudando as palavras. Resgatado só pode ser alguém que se tornou refém. Como é que eu posso ter sido resgatado se eu nem existia, se eu não fui sequestrado? Começa a entender que está o tempo inteiro na nossa cara, no texto, por toda a linha de escritos do apóstolo São Paulo. Fostes resgatados, e aqui é Pedro. Paulo vai dizer isso de maneira mais ampla até, mas Pedro foi ensinado que nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. As pessoas falam disso imaginando que nós nascemos aqui, aí nós já nascemos pecadores, nós já somos miseráveis e fomos resgatados. Não, não fui resgatado de nada, porque para ser resgatado eu tenho que ter sido sequestrado e um resgate ser pago. Mas se eu nasci aqui, eu não fui sequestrado e o meu normal é aqui, eu não sou resgatado de nada. A palavra aqui que tem que ser utilizada é outra palavra, e não a palavra resgatado. A palavra resgatado implica em um sequestro. Todo mundo já viu isso até em filme. Qual é o resgate que o sequestrador está exigindo? Está pedindo um saco de dinheiro. Está pedindo, sei lá, um helicóptero para vir levar ele para outro canto e ele quer levar o dinheiro do resgate. Aí vem e diz que esse resgate, a garantia desse resgate foi dada de fato e é conhecida antes da fundação do mundo. Conhecida de quem? Conhecida de quem? Quem é que conhece essa história desse resgate que foi prometido antes da fundação do mundo e que, por intermédio de nossa fé, é aplicado a cada um de nós? Mateus, capítulo 25, versículo 34, começa a responder. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual foi o quê? Preparado antes da fundação do mundo. Foi preparado para mim por quê? Porque foi garantia de resgate, que me foi prometido. Mas quando eu venho para cá, eu entro no chamado esquecimento para poder fazer a escolha da fé. Isso veremos com maior detalhe nas próximas 10 aulas, porque hoje eu estou demonstrando que a nossa salvação existe desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque eu estou aqui nessa aula aqui. O nosso tema é esse aqui. Tema número 3. Fomos salvos antes da fundação do mundo. E a lista dos temas é essa aqui. Está aí na tela. Eu apresentei no início da aula, estou apresentando de novo, para que ninguém perca a lógica de tudo que está sendo exposto. Primeiro nós vimos numa aula, que durou 2 horas e 15 minutos, que nós somos um espírito que habita um corpo. Na aula anterior, que durou de novo 2 horas e 16 minutos, caímos antes da era de Adão, éramos espíritos e caímos lá no passado. Agora, nós estamos numa aula para entendermos que quando nós caímos antes da era de Adão e Eva, nós fomos salvos pelo sangue de Cristo e não por reencarnação, nada de espiritismo. Fomos salvos no sangue de Jesus. Vamos ver nos outros tópicos que virão pela frente, os outros temas que estão aí na tela e que quando eu mando esse PDF, tudo isso que eu estou mostrando aqui na tela, eu mando para vocês lá no grupo do Telegram. E quem não tiver acesso nesse momento, porque está assistindo a aula depois, porque está sendo gravada, é só parar a tela e anotar o que está escrito aí. E acompanhar as próximas aulas. Ok? Então, hoje, o foco aqui é a segurança de que nós fomos salvos antes da fundação do mundo. E aí, Jesus
Em Mateus 25, verso 34, diz: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, que está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. Aí agora vai entrar o apóstolo São Paulo, em Efésios 1, verso 3 a 6, e diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto demais dessa passagem, porque ela inclusive já começa a derrubar uma outra teoria esdrúxula, inventada aí durante os séculos, de que Jesus é a mesma coisa que Deus Pai, e não é. Paulo está dizendo que Deus também é Pai de Jesus Cristo, é o Deus e Pai. Jesus Cristo tem um Deus, é o que está escrito aí. Jesus Cristo tem um Deus, portanto é alguém maior do que ele. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, ou celestiais, em Cristo. E agora, segura a onda aí, pessoal. Assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. E agora, como é que faz com isso aqui? Eu disse que Paulo ia explicar melhor do que Pedro. Pedro disse que o sangue de Cristo é conhecido de fato desde antes da fundação do mundo. Agora Paulo vem e acaba com a dúvida. Está dizendo que Deus, Pai de Jesus Cristo, nos escolheu. Para ter me escolhido, eu tinha que existir. Ele não podia estar escolhendo uma coisa que nem existia. Não, mas ele é Deus, ele lia o futuro. Isso é alguém que quer se enganar, que as palavras são claras. Elas não deixam dúvida. Nos escolheu nele, porque nós já estávamos nele. Porque Jesus é tudo. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou. Como é que pode predestinar algo que nem existe? Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso é a vontade de Deus Pai, gente, não é vontade de teologia, não. Para louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nos foi concedido quando nós decaímos lá no passado. Mas você que está assistindo essa aula só vai entender se assistir a aula 1 e 2. Porque você já deve ter entendido, se assistiu a aula 1 e 2, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora Deus está reconciliando. Quando ele reconciliou? Antes da fundação do próprio mundo. É isso que é o mistério que está sendo revelado. Os espíritos já foram resolvidos antes de virem aqui. E aqui só vai confirmar. Essa é a experiência na carne. Por que uma pessoa sofre? Uma criancinha acabou de nascer e morreu. Que tristeza, que injustiça de Deus. Não tem injustiça de nada. Era um espírito que só precisava nascer, morrer, e já ir direto para o juízo e a vida eterna. Ali não tinha nada para ser resolvido, já estava tudo certo. Mas como todos que duvidaram do Pai são obrigados a vir aqui, os bebezinhos que nascem e morrem de imediato, já está tudo resolvido. Porque Hebreus, prestem bastante atenção, eu vou abrir aqui e vou responder isso. Vou botar aqui numa letra bem grande, dando os versos da Bíblia que fundamentam o que eu estou dizendo, para não dizer que eu sou inventor de doutrina doida. Hebreus, capítulo 9, verso 27. Nesta passagem está escrito assim: porque aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, um bebê nasceu e morreu.
Todo mundo diz. E agora? Agora vai ao juízo. Aí alguém vai dizer, mas o bebê vai ser julgado se ele não tem pecado? Vamos então perguntar a Jesus Cristo. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no professor universal chamado Google e pedir o verso. Eu vou escrever aqui, ó, para vocês verem. Deixai vir as minhas criancinhas, ou os pequeninos. Isso está escrito onde? Está escrito em Mateus 19, versículo 14. Vai abrir aqui na Bíblia. Ó. Então disse Jesus, deixai vir as minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Está em Mateus 19, verso 14. A quem pertence o reino dos céus? A quem for semelhante a uma criancinha. Então eu venho aqui, ó, Mateus 19, 14, escreve aqui, ó, Mateus 19, 14. Aqui, ó, 19, 14. Está salva. Ela vai para o juízo, chega no juízo, o que que esse espírito, que não chegou nem a se desenvolver aqui, vai ter que resolver lá? Jesus vai chegar e dizer, ó, é uma criancinha. É um espírito que não tem mais nada a resolver. É dele o reino dos céus. Onde é que está a prova? Mateus 19, 14. E isso aqui matou a teoria idiota de que nós humanos somos degradados filhos de Eva e temos que pagar o pecado de Adão. As criancinhas, meus amigos, não tem nada do pecado de Adão na vida delas. As criancinhas, são delas o reino dos céus. É delas o reino. Acabou a conversa. Então fica o ser humano na tristeza infinita. Meu filho nasceu e morreu quando ele era um bebezinho. Ok, você fica triste um pouco. Mas se você conhece a doutrina da pré-existência, conhece a salvação em Jesus, você descansa seu coração. Porque aquela criancinha vai parar nesse lugar aí, ó. Tá aqui o lugar onde ela vai, ó. E não é teoria do Jean, não. Isso é palavra de Jesus. Deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçam, porque o reino dos céus pertence a elas. Tá aí, ó. Deixai as crianças, não as impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Então, todos os que têm dúvidas sobre o destino das criancinhas, criancinhas é uma coisa. Criança, quando começa a desenvolver a época dos hormônios que ativam as atividades reprodutivas, já deixa de ser criança. Já começa a ser outra coisa. Um ser com desejos e racionalidade carnal. Aí precisa do sangue de Cristo que purifica de todo o pecado. Um dia desses, inclusive, um teólogo me perguntou, certo, mas e por que é que essas crianças que são descendência de Adão, de Eva, que nascem com corpo pecaminoso, porque o corpo realmente é pecaminoso, tem esse privilégio? Não tem privilégio de coisa nenhuma, não. Ou já se esqueceram que Jesus Cristo teve que ser bebezinho e criança também para pagar no lugar desses bebezinhos e criança? Jesus é tudo, gente. Por isso Jesus teve que vir no ventre de Maria. Jesus teve que ser bebezinho. Mamou nos peitos de Maria. Ela fala isso, parece que está falando um sacrilégio para alguns aí. Não, Maria não tinha peitos. É santa. Maria não fazia cocô, Maria não mijava, não tinha menstruação. Ah, pelo amor de Deus, isso é coisa de gente doente mental. Maria é uma mulher humana, igual a qualquer outra mulher. E pegou seu bebê no colo e deu os peitos para ele mamar. E essa atitude salva os outros bebezinhos de todas as outras mulheres da terra.
Por quê? Porque Jesus é o Salvador. É cantado quando ele nasce, paz na terra aos homens de boa vontade, porque agora nasceu o Cristo, o Senhor. Jesus é salvador de bebezinho, tá entendendo? É salvador de velho, é salvador de tudo, porque aprove ao Pai que nele habitasse toda a glória. Mas aqui estamos na parte que trata sobre o momento antes da fundação do mundo, em que o nível de espírito, estamos falando de salvação espiritual. É disso que você está lendo aí em Efésios, capítulo 1, verso 3 a 6, pelo amor de Deus, está escrito aí, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado aqui, ó, com toda sorte de bênçãos espirituais, onde? Nas regiões celestiais. Nós estamos falando de coisa espiritual aqui, ó. Não estou falando da carne. Nós estamos falando de coisas celestiais. Espírito. É disso que estamos lendo. E a pré-existência está se revelando o tempo inteiro no texto. Como é que eu fui escolhido antes da fundação do mundo se eu nem lá estava? Tem mais. Se aguente aí que vem lapada aí que não é mole. É texto para... Esse aqui, então, é para liquidar o assunto para quem é honesto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também predestinou. Dantes conheceu? Como assim? Me conheceu antes e me predestinou? E me predestinou para quê? Leia o verso anterior. Antes da fundação do mundo, nos escolheu. E nos escolheu por quê? Porque nos conhecia. Eu estava lá. Você que está me ouvindo estava lá, como espírito. E aí ele nos predestinou. Você quer entender por que uns são predestinados para a vida eterna e outros são predestinados para a desgraça? Daqui a pouco você vai saber, que a Bíblia revela tudo. Não é calvinismo, arminianismo e essa briga dessas teologias idiotas que, em vez de ler a Escritura, ficam brigando. E elas foram criadas no meio de brigas políticas na Europa. O senhor Calvino, por exemplo, era metido nos esquemas do reino da Inglaterra. Tinha interesses pessoais em politicalha. E fica esse monte de gente seguindo esses carnais, porque era um carnal. Olha, aí os calvinistas que assistirem isso vão se moer, vão se morder, assim como se mordem adventistas, testemunhos de Jeová, batistas, presbiterianos, se mordam. A Escritura é clara. Deus conhecia. E não conhecia porque ele viu o futuro. Conheceu Dantes. Dantes é uma palavra do passado. Abra aí o dicionário e leia o que significa Dantes. Aquilo que existia no passado. E ele nos predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora clascou de vez. Jesus é Espírito, nós também somos. Deus Pai é Pai de Jesus, que é o Espírito. E nós somos filhos do Pai dos Espíritos, então somos irmãos de Jesus. Aí a galera vai dizer, heresia e profanação. Fica pelo menos com Jesus Salvador, se é que vale alguma coisa. E aos que predestinou a estes também chamou. Deus Pai só chama quem já foi predestinado. E só é predestinado quem ele conheceu antes de vir aqui. Precisa desenhar? Está no texto de Paulo. E aos que chamou, a este justificou, ou seja, perdoou. Então só é perdoado quem é chamado, e só é chamado quem é predestinado, e só é predestinado quem ele já conheceu antes, lá no passado.
Essa é a doutrina da pré-existência. E aos que justificou, também a estes glorificou. Isso aqui, gente, não tem. É Bíblia. Eu, particularmente, não dou a mínima se alguém concorda ou não. É a Escritura. Se você quer concordar, bem está. Se não quer concordar, o problema é seu. Eu não estou pedindo dízimo de ninguém. Não estou pedindo para ninguém vir para o meu templo, para eu ser o chefe de vocês e ficar dizendo como é que vocês têm que fazer da vida. Cada um que estude o que quiser aí. É a minha vantagem. Que eu não estou querendo fazer um mar de seguidores. Eu ganho dinheiro no meu consultório e dando meus cursos de medicina natural. Não estou atrás de prosélitos. Eu sou estudioso. Eu quero saber qual é a real. E eu estudo como que para mim. E compartilho com vocês o que eu estou dizendo a mim mesmo. Pela luz da palavra de Deus no apóstolo São Paulo. Tem mais. Romanos 9, do verso 8 a 16. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, opa, agora aqui vai bater de frente com aquilo que eu falei sobre os bebezinhos. E a coisa fica mais complicada agora. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Espera aí. Aquele que chama é o que decide. Fica, ó, notem isso aqui. Aquele que chama, Deus Pai. Foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Isso aqui está falando sobre Esaú e Jacó. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Eles não tinham nem nascido ainda, nem feito bem ou mal, mas Deus já amava um e odiava o outro. Se eles não existiam, Deus teria sido injusto, então, com Esaú. Porque era um bebezinho que nem no ventre da mãe ainda tinha nascido e Deus já odiava. Deus odiava no passado. Porque os que dantes conheceu, a este chamou. No verso anterior nós vimos isso. Está aqui, ó. Os que dantes conheceu. Conheceu o quê? O Espírito, que já existia. Por isso predestinou Israel, Jacó, para uma coisa e Esaú para outra. Porque ele já conhece esse Espírito das lambanças da era anterior, durante a guerra que houve lá atrás. E que muitos de nós não têm ideia nenhuma e estão aprendendo hoje aqui pela Bíblia. Amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Isso é Paulo de Tarso, apresentando um mistério. De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aí você deve dizer: então Deus é injusto, porque ele manda dois espíritos para a terra. Jacó, que ele vai escolher como príncipe, vai se chamar Israel e vai dar origem a uma nação sagrada, e Esaú, que vai se lascar. Mas aí, se você estuda a Escritura, você abre a sua Bíblia. Espera aí, vamos abrir a Bíblia aqui. Você vai a Provérbios, capítulo 16. Você vai na Bíblia, Provérbios, capítulo 16, versículo 2. Aí você acha Provérbios 16, verso 2. Você expande a tela do computador para todo mundo poder ler com zoinho que Deus
deu, e aqui está escrito assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o quê? Os espíritos. Quem sou eu? Uma fagulha de espírito para abrir minha boca e dizer que o eterno é injusto. Ele lê meu coração, lê o seu. E você também lê o seu próprio coração e eu leio o meu. E o que nós sabemos sobre nós mesmos? Pare para meditar. As raivas que você tem, os ódios que você tem, as mágoas que você tem, o nojento que você é, presunçoso, arrogante, picareta, mentiroso. Você é um lixo, igual eu, que sou outro. Quer ver isso escrito na palavra? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que é palavra do Senhor. A gente entender bem direitinho quem é que nós somos. Eu vou aqui em Jeremias. O Senhor Deus, você acabou de ler, pesa os espíritos. Jeremias 17. Vou vir aqui no versículo 8. Eu errei aqui, só um minutinho. É 17, 8. 17. Aqui. 9. Pronto, eu cheguei no 17, mas ele não me dá o 17, 9. Espera aí, só um minuto. Eu vou botar isso aqui no 17, 9, que ele não me está dando 17, verso 9. Pronto, agora abriu. Olha aqui, ó. Opa, aqui, ó. Enganoso é o espírito. O coração. O coração aqui significa o espírito, a coisa mais profunda que você tem. Mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o poderá conhecer? Aqui, ó. Deixa eu abrir o 17, o capítulo 17 inteiro. Não, só quero o capítulo 17 inteiro. Eu vou direto no verso 9. Você vê aqui, ó. Quem é que nós somos? Que espírito que nós somos? Porque tem gente que bate no peito e essa gente coisa. Eu guardo o sábado. Eu dou o dízimo. E enche a boca. Eu sou do povo de Deus. Você tem um coração podre. Você é um carniça. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos aqui, 17, versículo 6, versículo 9. Tem aqui, ó, 3 traduções, para ninguém ficar nem, não ter dúvida. Tá certo? Tá aqui, ó. Opa. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Diz uma tradução mais moderna. A que eu gosto, que é a clássica. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Aí vem alguém e diz, aqui, volta para o texto aqui. Amei a Jacó e odiei Esaú. E quer discutir o assunto. Meu querido, não discuta a vida de Jacó e Esaú, não. Discuta a sua. Presta atenção nas suas próprias carniças, nos seus próprios pecados, na sua vida podre. E vá resolver isso aí com Deus. Em vez de ficar querendo julgar os outros. Cada um de nós tem que fazer isso pela palavra do Senhor. O Senhor prova a intenção do Espírito. E esse espírito, nós já estudamos na aula 1 e 2, existe antes da era de Adão e Eva. E aqui está sendo confirmado nessa aula. Quando Esaú e Jacó, como espíritos, entraram no bucho da mãe deles,
Aí alguém que não está entendendo essa linguagem, precisa vir aqui. Vamos aqui. Eclesiastes. Vamos aqui no capítulo 11. Vamos aqui, abrir o capítulo 11 de Eclesiastes. Aí eu desço um pouquinho. Verso 5. Aqui, ó. Assim como não conheces o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. Olha aqui. O espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher. Então, quando o espírito de Jacó e Esaú, juntos, entraram no ventre da mãe deles, ok? De Rebeca, mulher de Isaac, o Senhor já disse: eu amo um e eu odeio o outro. Por quê? Porque esse espírito já é conhecido antes de vir aqui. E ele já era maligno, o de Esaú. Tem uma índole maligna. Não tem cura. Assim como você vê nos dias de hoje, no nosso país. Juízes condenando mãe que pintou uma estátua de batom. 14 anos de cadeia e 30 milhões de multa. Um maligno que faz um negócio desse é o espírito de Esaú. É um espírito maligno, perverso, ruim, podre. Não há cura. E quanto mais se movimenta, pior fica. Nós vemos isso na luz do dia. Um matador que mora no meio de uma favela, amante de tóxico, de droga, estuprador, pedófilos, malignos, são espíritos perversos, não tem salvação. Vão até o fim desse jeito aí, e quando você chega para falar de Deus, odeiam. E existem os outros que são os refinados. Não mataram, não roubaram, não estupraram, não são pedófilos, são nada disso. Figuras ilustres da sociedade odeiam a palavra de Deus. Você conhece alguns. Tente falar de Deus, ou dá um estudo como esse para um cara desses, e ele se fecha, não quer saber. Quer saber de Deus? Que conversa fiada, eu vou tomar meu uísque. Mas é cidadão honrado da sociedade. Honrado. Mas odeia essa história do sangue de Cristo que purifica de todo o pecado. Detesta Jesus. Tente falar para você ver. Vá conversar com um que ama esse negócio de reencarnação, para explicar para ele o que nós estamos lendo aqui. Que nada, rapaz. O negócio de Bíblia é cheia de... A Bíblia tem contradições, é toda errada. O bom mesmo é Kardec. Vai vendo. Hebreus, capítulo 9, verso 24 ao 28. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Olha aqui a revelação do mundo espiritual, gente. Para comparecer agora por nós. Jesus Cristo está fazendo o quê? Está num santuário, onde tem um Deus, e está comparecendo por nós. Não é reencarnação. Diante de Deus, diz o texto. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano, entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação, de novo, a fundação do mundo. Jesus, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, porque Deus Pai tem uma cronologia, um plano, uma coisa que a gente aqui só conhece pedaços, mas isso é muito amplo, envolve céus, seres, um mundo de coisas que a gente nem imagina. Diz aqui que agora, ao se cumprirem os tempos, agora quando? Lá no tempo de Paulo, quando Jesus morreu, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então não é reencarnação. Quando eu falo sobre espíritos que existem antes, as pessoas se confundem, mas vamos ler as escrituras. Que a mesma escritura em que Hebreus 9, no verso 12, que é esse mesmo capítulo aí, diz que Deus Pai é Pai dos espíritos,
E lá em São João 4, verso 22 a 24, diz que Deus é espírito. Então eu não sei porque o pessoal fica assustado quando se fala de espírito. Porque o próprio Deus Pai é espírito. Em Hebreus 12, 9 diz que ele é pai dos espíritos. Mas o pessoal fica assustado. Porque falou de espírito, pensa em demônio. Deus não é pai de demônio. Deus é pai de todos os espíritos, bons e ruins. Aí aqui você vê que o sacrifício de Jesus é que aniquila o pecado. Não é reencarnação. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, então veja que o espírito entra no corpo, como já mostrei em Eclesiastes 11, verso 5, mostrei há poucos instantes aqui na tela, vem, nasce, se desenvolve, cumpre o que tiver que cumprir pela índole que tem, e aí vai se acertar no juízo. Volta para o Pai para resolver suas paradas, cada um na sua. Assim, desse mesmo jeito, uma única vez, Cristo morreu por nós vamos uma única vez nascer, morrer e ir para o juízo, Jesus também vai voltar aqui para definitivamente aniquilar o pecado de muitos. E vai aparecer uma segunda vez para os que aguardam a sua salvação, que é a segunda vinda de Cristo. Em que consumam a obra, que é muito profunda e que conforme você vai estudando e aprofundando, vai vendo a amplitude dela. E eu não posso falar de tudo isso aqui agora, porque vai ter mais 10 aulas, senão eu fico aqui 50 horas falando e não vai dar certo. A aula precisa estar organizada em capítulos, senão a gente fica doido de tanta informação. Apocalipse 13, verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado quando? Está escrito aqui. Desde a fundação do mundo. Mas Jesus não morreu lá no Calvário? Pois é, mas já está garantido, por tudo que nós já estudamos, desde a fundação do mundo nós já estamos sabendo, como espíritos, que ele é o Salvador. E os espíritos malignos que vêm para cá já odeiam isso. Por isso que não querem nem ouvir. Por isso que em São João 17, na oração, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Aquilo que não é ovelha de Jesus não vai vir para ele. Aí você fica confuso sem entender. Quando você entende a doutrina da pré-existência, você já entendeu que um espírito é na linha de Esaú. Mesmo Isaac explicando para ele a herança de Abraão, o desgraçado vendeu a herança de Abraão, dada a Isaac, por um prato de lentilha. Chegou com Isaac, ele já tinha sido educado. Ele já era um homem. Chega na tenda e diz: eu estou morrendo de fome. Aí o Jacó, que nós sabemos que significa trapaceiro, vira para ele e diz: eu te vendo, eu te dou esse prato de lentilha, que tu está morrendo de fome, se tu me der a tua primogenitura. E ele fez o negócio. Ou seja, ele pegou a primogenitura, que era a herança sagrada de Abraão para Isaac, de Isaac para o sucessor, e trocou por um prato de comida. Era para ele ter dito assim: por nada eu vou pegar a santidade da linhagem sagrada, da onde vai vir um Messias no futuro, e vou trocar por um prato de comida. Tu é doido, Jacó? Tome vergonha nessa sua cara, safado, canalha. Eu vou caçar aí, vou procurar aí uma outra coisa para comer. Não, ele estava se lixando para essa conversa de Abraão é o herdeiro de uma promessa, de um Deus, que não sei o quê. O que ele queria mesmo era as negas. Se tu estudar a vida de Esaú, lá no Gênesis, tu vai ver que ele, para desafiar o pai, procurou mulheres que eram dos povos pagãos, só para fazer raiva. Você tem alguém na tua família que é assim? Aliás, você é assim? Maligno, ruim, perverso. Mude. Porque você foi mandado para cá para se arrepender dos vossos pecados. Arrepender de quem? Espírito. Seja iluminado. Porque desde antes da fundação do mundo o bicho vai pegar. Olha, Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo.
Espíritos que não vão se salvar. Vêm para cá só para terminar de consumar a desgraça que já são. Por isso que é joio e trigo, nascem juntos. João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 3, verso 5. O vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai e dos seus anjos. Isso é Jesus falando. Salmo 69, 28. Que tenham seus nomes apagados no livro da vida, e jamais sejam escritos entre os justos novamente. Como pode dizer novamente? Como pode dizer novamente? Novamente como? Já existiram antes? É exatamente isso. A doutrina da pré-existência, gente, está na Bíblia o tempo todo. Essas teologias meia-boca que nos desviaram da leitura da Escritura. Lucas 10, verso 20. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Escritos desde quando? Desde dantes vos conheceu, predestinou. Está aqui, ó, 20, verso 15. Todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares e milhares de anjos, a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. E a Deus, o juiz de toda a humanidade, e aos espíritos de quem? Quem são nossos parceiros? Espíritos dos justos aperfeiçoados, ou agora perfeitos. Eu disse que eu sou desse grupo aqui. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Está tudo aí. Paulo revelando. Agora também João. Nela jamais entrará qualquer coisa impura, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Quando é que o nosso nome foi escrito aí? Desde antes da fundação do mundo. Pela índole que temos. E tem que ser confirmada nessa vida. 2 Tessalonicenses 2, verso 13 e 14. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde quando? Desde o princípio, para a salvação. Desde o princípio é quando? Quando é esse princípio? Depois de tudo que já foi lido, o princípio só pode ser antes da fundação do mundo. Tito 1, 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Quem são os eleitos? Os que são como Jacó e não como Esaú, que se revela na vida. 1 Pedro 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Aquele que não é eleito não vai entender, não vai aceitar, não vai querer, não gosta, não quer saber, odeia, detesta, acha nojento e coisa de otário. Quem não é eleito de Deus acha tudo isso que está sendo apresentado aqui uma conversa de imbecil, de retardado mental, ficar lendo esses textos aí desses semitas de 2000 anos atrás. Estamos na era da inteligência artificial, nós estamos na era da tecnologia. Está entendendo? É escritura, gente. E aí diz, peregrinos dispersos na região do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai. O que significa a palavra presciência? É que Deus sabe, antes de qualquer coisa, quem é dele e quem não é. Por quê? Porque o Senhor pesa os espíritos. Provérbios 16, verso 2.
Está aí escrito. O volume de versos da Bíblia que eu apresento no meu estudo é tão acachapante que não dá para derrubar. Outro, como é que eu posso ter segurança, clareza da minha salvação? Se isso que você vai ler agora, você se apega a isso, você é dos salvos. Mas se você acha tudo isso besteira e inutilidade, não é. Aliás, nem está aqui para ouvir nesse ponto, porque já vai 1h40 de estudo, e quem é do maligno não quer saber disso aqui, não aguenta até aqui, não aguenta um estudo demorado desse. Ah, eu estou cansado, eu tive um dia de trabalho, 1000 motivos. Veja o que diz a palavra. Aqui é Jesus Cristo na veia. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não terá, tem, aqui, agora, tem. Você já é eterno. Você já é o Espírito eterno. O que acontece nessa vida e nessa carne é só transitório. Você está indo para o juízo tranquilo, salvo. Você não tem medo. Mas eu pequei, eu mesmo depois de aceitar Jesus, cometi alguns erros. Não interessa, ele sabe ler a intenção do Espírito. Outra passagem, está em João 6,47. Próxima. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não vai ter no futuro. Aquele que não crê não terá a vida eterna, mas a ira permanece sobre ele. Eu pergunto para você que está me assistindo, como é que a ira pode permanecer? Porque nós fomos destituídos da glória de Deus lá atrás. E a ira de Deus foi lançada sobre todos os espíritos perversos que desafiaram o Criador diante do seu trono. Você vai entender isso nas 13 lições. Mas aqui está sendo afirmado por Cristo. A ira de Deus permanece. Só pode permanecer sobre alguém que já existia. Não pode permanecer em alguém que nem existia. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Opa, como é que é? Opa, peraí, como é que é? Quer dizer que eu, que creio em Cristo, quando morrer nesse mundo, não vou ao juízo. Por que não vou? Porque Jesus já foi. Entenderam agora? Está aí o próprio Jesus dizendo, João 5,24, não entra no juízo, mas já passou da morte para a vida. Porque Cristo, gente, é que pagou meus pecados. Então eu não tenho o que discutir lá no juízo. Entenderam agora o que é salvação antes da fundação do mundo? O mistério oculto em Deus. Olha que outra coisa maravilhosa, João 10,28. Eu lhes dou a vida eterna, é dada. É dada, dá de dar. Sabe o que é dar? Você pegou e deu pão para o seu filho. Você deu de presente. Eu lhes dou a vida eterna, e essas ovelhas nunca perecerão, tampouco ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Se você não se sente salvo lendo isso, meu amigo, não sei o que fazer, viu? Porque só o que eu posso te apresentar é a Escritura. Olha que outra aqui, E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, foi dada de graça. E esta vida está em seu Filho. 1 João 5,11. Está aí os versos na tela. Outro, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. O que Deus Pai nos deu? Deu de presente. Não é obra, não é guardar sábado. Você quer guardar, guarda. Pode ser ótimo para a sua vida pessoal, não tenho nada com isso. Cada um faz o que quiser. Mas eu não sou salvo por nada desse troço. Eu sou salvo por aqui. Ganhei de presente a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem, não tem. Está aí escrito aqui, Está aqui, Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E como é que Deus analisa isso? Deus pesa os espíritos. Provérbios 16, verso 2.
Tem muitos outros que eu vou apresentar na aula quando for falar sobre o que é o Deus pesando o Espírito. Tem uma aula, 2h30 só sobre isso. Mas é mais lá na frente. Você pensa, acabou? Não, calma aí, que tem mais. Aqui, ó. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí, ó. Se você está em Jesus, meu querido, você tem tudo, acabou, está resolvido tua parada. Esclareceu Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aqui, ó. Segurança de vida eterna. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta, crê tu nisso? Está aí, João 11, verso 25 e 26. Você crê nisso? Não, eu creio na reencarnação, porque eu sou um espírito autossuficiente, eu que vou resolver meus problemas, porque eu conversei ali com o espírito numa mesa e se revelou lá o que sabe dos defuntos e não sei o quê. Pô, fique à vontade, o problema é seu. Jesus Cristo é propiciação pelo pecado. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Se estamos em Cristo, estamos separados do mundo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, diz 1 Pedro 2, versículo 24. A fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio de suas feridas fomos curados. Fomos no passado. Eu já estou curado. Espiritualmente eu estou perdoado, estou salvo. Vida eterna, eu já sou eterno. É o que diz a Escritura. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas. Ele deseja, mas ele não obriga. Você só é salvo se você quiser. E a nossa índole maligna de muitos espíritos vêm aqui não querem. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele que tu enviastes. Isso é vida eterna. É Cristo e o Pai. Mas o que se diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Está aqui, é o que o Jean está apresentando a vocês essa noite. Palavra da fé. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Acabou. É simples. É fé. Visto que com o coração se crê para a justiça. Como que pela fé tem justiça? Porque eu creio que Jesus morreu no meu lugar pelos meus pecados e Deus aceita e acabou. E com a boca se faz a confissão para ser salvo. Você abre a boca, fala, diz que crê, acabou-se. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então eu não sou confundido, tenho clareza mental e acabou-se. E não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Última passagem. Em Jonas 1, verso 9, está escrito, eu sou hebreu e temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Agora eu declaro um pouco diferente dele. Eu sou Jean, brasileiro, temo ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Pai de nosso Senhor Yahushua Mashiach. E não se assuste com essa palavra, porque eu estou falando o nome dele em hebraico, só isso. O Senhor e Salvador, que obedecendo ao Pai dos Espíritos, providenciou minha salvação desde antes da fundação do mundo, e a sacramentou quando derramou seu sangue por mim na cruz do Calvário. Sou salvo, estou salvo, serei salvo, porque a salvação é obra de reconciliação dele para comigo e não minha para com ele. Por isso, tudo que sou e tenho é dele, por ele, para ele, com ele e a ele, toda honra e toda glória. Amém. Meus amigos,
Já são 11 horas e 5 minutos, está na hora da gente dormir. Essa aula será subida daqui a pouco para o YouTube para a gente compartilhar com todo mundo. E eu dou meu tchau ao mundo que estava com a gente. Muito obrigado por ter participado da aula. Um grande abraço. Sexta-feira que vem, estamos juntos, se Deus quiser, para avançar nesse estudo. Graça e paz.